Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, certo? Vamos dar início a mais uma aula, certo? Agora vamos fechar os olhos e agradecer a Deus por mais uma semana que estamos se iniciando, certo? Fecha os olhos e vamos agradecer a Deus por tudo. Muito bem. Agora vai lá, pega a agenda e coloca aí. Atividade de história. Bota a data de hoje, certo? Hoje é quanto? 20. E não esqueçam de na atividade, lá no livro, sempre que vocês fizerem atividade, coloque a data que vocês estão fazendo a atividade, certo? Aí, no caso, é história hoje. Aí você vai lá na página 418, coloca o nome casa e a data, certo? Não esquece de colocar a data e o nome casa também no livro de história. Então, cada atividade que eu passar, vocês têm que colocar lá no livro. Além de fazer a agenda, tem que marcar no livro também, tá certo? Vamos lá. Agora, abre aí o livro na página 417, onde tem imigrantes no Brasil. A gente já falou de vários tipos de imigrante e vamos falar muito mais ainda. Só que esse é o que entrou, que estão no Brasil. Primeiro, vocês lembram o que é imigrante? Vamos revisar. É aquele que imigra, ou seja, aquele que entra em um país estrangeiro com o objetivo de residir ou trabalhar naquele país. O imigrante é visto pela perspectiva do país que o acolhe e é o indivíduo que veio do exterior, certo? Então, no livro de vocês tem falando assim: no Brasil, o Brasil recebeu cerca de 4 milhões de estrangeiros entre o final do século XIX e o início do século XX. O maior número chegou entre 1887 e 1930, certo? 1930. Então, o que foi que aconteceu durante esse tempo e com esses imigrantes? Então, aconteceu o quê? A chegada dos imigrantes no Brasil teve início entre 1530, com a chegada dos colonos portugueses, certo? E que vieram para cá com o objetivo de quê? Eles tiveram o objetivo de vir para cá. O objetivo de dar início ao plantio de cana-de-açúcar, certo? E isso aí aconteceu quando? No século XIX, certo? Que os imigrantes de outros países, eles, principalmente os europeus, eles vieram para o Brasil em busca de melhores oportunidades para trabalhar. Então, melhores oportunidades de trabalho. Então, o país que oferecesse trabalho e oportunidades para eles, então eles iam, certo? Ainda também no século XIX, o Brasil era visto na Europa e na Ásia, principalmente no Japão, certo? Com um país de muitas oportunidades. Por isso que, se vocês observarem aí no livro de vocês, tem assim, ó: inicialmente os italianos foram o maior grupo europeu que veio para o Brasil. A grande maioria instalou-se em São Paulo. Em São Paulo foi que ficou um montão desses imigrantes. Os portugueses formaram a segunda maior população, além de vários outros grupos imigrantes, como os japoneses e os sírios libaneses, certo? Aí, o que vocês veem aí, nessa foto aí, retrata o quê? Os imigrantes, que eram os italianos, que se hospedaram aonde? Na cidade de São Paulo, em 1890, certo? E com isso, eles começaram a trabalhar
trabalhar em fazendas e eles eram o quê? Camponeses ou operários de fábrica, certo? Assim, a esperança desse grupo de imigrantes era cumprir os contratos de trabalho inicialmente nas fazendas de café, que era o maior trabalho que tinha dos imigrantes, era onde? Cultivando café, plantando café, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Na página 418, é a atividade. Vocês irão prestar atenção na minha explicação, no vídeo que eu vou passar para vocês, certo? Que vai falar mais ainda sobre esses imigrantes. E depois vocês vão responder essa atividade, ok? Beijos para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Vamos de vídeo? A imigração muda a cara do Brasil no final do século XIX. Mão de obra mais capacitada do que o escravo, o imigrante coloniza grande parte das terras do sul brasileiro, desenvolvendo novas lavouras e influenciando a formação de nossa própria cultura. A tarefa não é fácil e, às vezes, trágica. Para que os estrangeiros possam se estabelecer, as empresas contratantes desalojam e até exterminam alguns grupos indígenas que habitavam a região. Alemães, italianos, espanhóis, japoneses e árabes vão chegando e mesclando seus conhecimentos na construção de uma nova nação. Mas existe um outro motivo para a imigração. Café que nasce até nas serras, se seja nas terras onde não há copaíba e o jacarandá. Principal referência da economia brasileira, a produção de café não para de crescer e necessita cada vez mais de trabalhadores. Os italianos são os que chegam em maior número, e a maioria segue para as fazendas do interior paulista, onde trabalha em regime de semi-escravidão. Na virada do século, o Brasil responde por 80% da produção mundial de café. Os fazendeiros enriquecem e a cidade de São Paulo se transforma, criando novos bairros para abrigar a riqueza emergente. Os bairros mais antigos abrigam a legião estrangeira, que adapta sua herança cultural aos costumes brasileiros. Toda essa euforia faz com que os cafeicultores produzam muito mais do que o mercado é capaz de consumir. O preço do café despenca e milhões de sacas excedentes são queimadas. A crise, no entanto, é contornada pela política governamental do café com leite, que alterna a presidência da República entre paulistas e mineiros e defende os privilégios de suas oligarquias. Em 1906, o Convênio de Taubaté faz com que a produção excedente de café possa ser comprada pelo governo. Para isso, o Brasil contrai novos empréstimos internacionais e compensa o prejuízo dos fazendeiros. A economia se fortalece, os empresários do café agradecem, mas ninguém paga a conta e a nossa dívida externa não para de crescer.